de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Piratas do Caribe, Jack Sparrow, Caça ao Pirata. Autor: Rob Kidde. Descrição de capa. Capa com o fundo cinza e pintura de um pirata. Ele tem olhos azuis, cabelos e barba em tons de vermelho e amarelo. Está com a boca aberta, mostrando os dentes amarelados e um de cor prata. Abaixo dos seus olhos, indo em direção ao nariz, há 4 cicatrizes. Acima dele é uma bandeira preta rasgada com o desenho de uma caveira vermelha. Mais acima, em um pergaminho bege, está Disney em letras brancas e pequenas. Ainda no pergaminho, Piratas do Caribe em letras maiores, pratas e brancas. No lado esquerdo, 6ª edição. Abaixo, em alto relevo e letras grandes e douradas, Jack Sparrow. Logo depois, em letras pequenas e brancas, Caça ao Pirata. Na parte inferior, do lado esquerdo, Rob Kidde. Na parte inferior, do lado direito, o logo da editora Melhoramentos em branco. Leitura de contracapa. Antes do Pérola Negra, houve um adolescente clandestino chamado Jack Sparrow. O adolescente Jack Sparrow, em sua incansável busca por aventuras, reúne uma equipe e então realizam a maior busca da vida deles. Jack e sua equipe estão perseguindo o infame pirata Louis Pé Esquerdo, que, segundo acreditam, está de posse da espada de Cortés. Mas caçar um marujo violento pode ser um grande desafio até mesmo para a formidável tripulação de Jack. Para complicar ainda mais, sua assistente recém-indicada Arabella tem uma questão pessoal para acertar com Louis, o que poderá comprometer toda a missão. Jack Sparrow, Caça ao Pirata, Rob Kidde, ilustrado por Jean-Paul Orpinas. Baseado na juventude do personagem Jack Sparrow, criado para o filme de cinema Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. História para o cinema de Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Woopert. Roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio. Baseado também em personagens criados para os filmes de cinema Piratas do Caribe, O Baú da Morte e Piratas do Caribe no Fim do Mundo, escritos por Ted Elliott e Terry Rossio. Diário de bordo. Tendo recentemente derrotado algumas das mais perigosas e belas sereias, agentes das lendárias ninfas, levantamos velas na esperança de terminar nossa missão, encontrar a legendária espada de Cortés, uma arma com poder inimaginável. Quando espada e bainha se unirem, o poder delas saltará de inimaginável para divino.
Sabiamente eu apurei que a bainha dessa espada, bainha que no momento está sob guarda da tripulação do formidável navio Kraka, pode de alguma forma conduzir-nos à própria espada. Astuciosamente, eu deitei a bainha sobre o convés de nossa grandiosa embarcação e ela girou com uma agulha de bússola apontando na direção de uma ilha que provavelmente, na minha opinião, deve ser a Ilha Fortuna. Pelo menos na direção aproximada, sem dúvida. Afinal, como uma bainha encantada poderia nos conduzir na direção errada? Não vai demorar muito para que a espada de Cortês esteja de volta à sua bainha e também para que todo o seu poder esteja sob o comando dos fabulosos capitão e tripulantes do Kraka. Nosso único obstáculo é o infame e feroz pirata Louis Pé Esquerdo. Contudo, ele será provavelmente um adversário fácil de derrotar, dada nossa história de vitória sobre terríveis monstros marinhos e piratas que controlam tempestades. Pasta 1. Capítulo 1. Eu não disse, proclamou Jack Sparrow da poa do Kraka, quando o difuso contorno esverdeado de uma ilha tornou-se claro no horizonte. A bainha nos conduz diretamente para a Ilha Fortuna, ele fez uma reverência. Não precisam me aplaudir, disse ele, apesar de ninguém ter batido palmas. Continuem no curso até termos a espada em mãos. Poucos dias antes, a bainha da mitológica espada de Cortês tinha caído sobre o convés do Kraka e funcionado como uma bússola apontando uma direção que, segundo Jack, conduziria à Ilha Fortuna. A lenda dizia que, uma vez unidas espada e bainha, a já poderosa espada se tornaria invencível. Ah, Jack, deixe disso, você está louco. Tudo bem, a bainha está nos levando para uma ilha, disse Arabella, a imediata de Jack, cruzando os braços. Nós não sabemos ainda qual ilha. E se for a Ilha Fortuna, como vamos saber que a espada está lá? Você está procurando pelo em ovo, querida, disse Jim, um jovem marinheiro que a tripulação de Jack tinha escolhido na Ilha Esquelética, a primeira que tinham visitado em suas aventuras. Jim estava próximo de Jack, na proa do Kraka, observando a ilha à distância. Espuma do mar salpicava seus pés. Não importa se é aí que a espada está, continuou ele. A bainha quer que visitemos essa ilha, então ela deve ser importante por alguma razão, não? Tumen, amigo de Jim, igualmente um ótimo marinheiro, além de perito em navegação, também tinha sido resgatado na Ilha Esquelética pelo Kraka. Ele acrescentou: Jim tem razão. Para que outro lugar a bainha poderia estar nos levando que não tivesse alguma relação com a espada? Talvez ela esteja nos conduzindo a um destino terrível, comentou Fitzwilliam P. Dalton III, o fugitivo aristocrático. Se a bainha for realmente amaldiçoada, ela pode estar nos levando para a nossa perdição. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam aceitar que uma bainha encantada apontando para determinada ilha fosse o golpe de boa sorte que na verdade era. Irritante, na opinião de Jack. Jack se levantou e suspirou. Vocês estão errados. Nós estamos no caminho certo. Nós vamos descobrir a espada e, no improvável caso de estarmos de fato nos dirigindo para o perigo e não para a espada, bem, eu digo que já era hora de alguém, qualquer um dessa tripulação, ter um mínimo de gosto pela aventura. Acredite, Jack, qualquer um que esteja disposto a navegar com você está aceitando assumir riscos, debochou Arabella. Ora, obrigado, Maruja, respondeu ele, sorrindo orgulhoso. Jack segurou com firmeza o timão e direcionou o Kraka diretamente para a ilha e para o que mais ela reservasse à sua tripulação. Com o vento enfunando as velas e o Kraka dançando sobre as ondas, Jack achou que, sem dúvida, ele daria um belo retrato de capitão de navio e que valia bem uma pintura. Então Jack cambaleou quando Constância, a garota transformada em gata mascote do navio, se enroscou nos tornozelos dele, enrolando a cauda em suas botas. — Jim, tire essa maldita gata! — começou Jack. — Minha irmã! — estourou Jim. — A felina em questão, das minhas botas! — continuou Jack. Jim balançou a cabeça, olhando carinhosamente para a gata ronronante. Jim era o único da tripulação que se dedicava a algum afeto àquela fera esfarrapada e mal-humorada. O que fazia sentido, já que Jim insistia que o animal em questão era sua irmã sob a maldição de uma bruxa. Eu poderia tirá-la, disse Jim, dando de ombros, mas que adiantaria? Ela logo voltaria, suspirou ele. Eu acho que ela gosta de você, falou ele de um modo meio cantado, enquanto jogava beijos zombeteiros para o capitão. Jack olhou desdenhoso para Jim e sua irmã gata fera coisa.
Em poucos minutos eles tinham se aproximado bastante da ilha para enxergar detalhes. As montanhas altas no interior e as palmeiras junto à costa. Arabella pegou a luneta de Fitzwilliam e examinou a costa. Jack, você tinha razão quando disse que a bainha apontava para a espada, seja esta ilha Fortuna ou não, disse Arabella com o rosto mais sério que Jack já tinha visto. Obrigado, disse Jack, nada impressionado, tomando dela a luneta para ele mesmo examinar a ilha. E, por favor, diga-me o que finalmente a fez reconhecer minha enorme e subestimada sabedoria. Nada, mas agora eu acredito na magia da bainha, porque ela apontou para o horizonte, o seu dedo indicando perfis brancos trêmulos de velas, é o sabre. O navio de Louis pé esquerdo? Perguntou Fitzwilliam, inclinando-se tanto para a frente que quase caiu no mar. Jack resistiu à tentação de chutar o traseiro aristocrático de Fitzwilliam e fazê-lo sumir de uma vez. Como pode ter certeza? Está vendo a bandeira? O crânio e os ossos cruzados da bandeira de pirata são vermelhos em vez de brancos. É ele, esse é seu símbolo. Arabella se abraçou, parecendo triste e incomodada. Jack ajustou a luneta para observar melhor o sabre. Os olhos aguçados de Arabella não a tinham enganado. O crânio vermelho sangue parecia rir, sinistro, enquanto a bandeira tremulava ao vento. Algumas figuras se moviam numa conversa, a tripulação de Louis, todas ocupadas com uma coisa ou outra. Aquela era uma boa notícia no entendimento de Jack. Louis, pé esquerdo, era um pirata famoso, mau e enlouquecido na melhor das hipóteses. Mas Jack e sua tripulação suspeitavam que Louis estivesse de posse da lendária espada de Cortês, e eles queriam muito aquela espada para manter o poder dela longe das mãos dos piratas e vivenciar a liberdade que aquele poder proporcionaria. Baixem as velas, ordenou Jack, enfiando a luneta no cinto para que pudesse virar o navio a estibordo. Precisamos ficar menos visíveis. Jan sorriu zombeteiro. Nunca pensei que ouviria você dizer que deseja ficar menos visível, Jack. Tudo bem, disse Jack. Por que então não enviamos sinais de fumaça alertando sobre a nossa presença e os convidamos para vir a bordo tomar chá? Tumen e Jin aqueceram e movimentaram-se rapidamente pelo convés. Eles já tinham enfrentado Louis certa vez. O pirata jurara matar os dois e esfolar Constance da próxima vez que se encontrassem. Nota de rodapé 1. Conforme Jin e Tumen contaram a seus companheiros no volume 2, O Canto da Sereia. Fim da leitura da nota de rodapé 1. Não precisamos ver aquele animal ou sua tripulação de novo, disse Jin. Vamos vê-lo outra vez, disse Arabella calmamente, mas só quando estivermos prontos. Gosto do seu estilo, disse Jack, piscando para ela. Jack conduziu o Kraka ao principal porto da ilha, Puerto São Judas. A tripulação ficou tensa enquanto o Kraka se afastava do sabre e até Jack sentiu certa apreensão. Não que ele pudesse bater Louis em uma luta limpa a qualquer momento, mas o sabre tinha canhões, e dos grandes, e muitos deles. O Kraka era pouco mais que um barco de pesca. Esse tipo de coisa fazia a balança pender para o lado de Louis. Assim que eles rodearam a enseada da Ilha Fortuna e palmeiras finalmente ocultaram completamente o Kraka, a tripulação soltou um suspiro coletivo de alívio. Jan e Tumen sorriram um para o outro, e até a coluna sempre ereta de Fitzwilliam pareceu relaxar um pouco. Arabella foi a única que não relaxou. Ela olhava fixamente para as palmeiras esvoaçantes, como se ainda pudesse ver o crânio vermelho da bandeira de Louis. Jack se perguntou se ela não teria percebido que ele conduzira a todos para longe do perigo. Não precisa se preocupar, disse Jack. Logo vamos atracar em Puerto San Judas. Comida, disse Jin, o rosto se iluminando com um sorriso sonhador. Ah, se conseguíssemos encontrar um bom camarão e tufe. Primeiro vamos encontrar uma pousada, disse Tumen virando-se. Este convés é duro, camas são macias. Não, primeiro vamos procurar a polícia local para alertá-lo sobre Louis, disse Fitzwilliam enquanto ajeitava seu casaco, que apesar das numerosas aventuras, parecia sempre imaculado. Eles não devem estar sabendo que um sujeito tão desprezível se encontra tão perto da cidade. Do contrário, certamente já teriam providenciado sua prisão. Jack pegou novamente a luneta de Fitzwilliam para examinar Puerto San Judas, que já se tornava visível do outro lado da enseada. Então baixou a luneta e piscou várias vezes. Incrédulo, olhou mais uma vez pelo instrumento. Afinal, Jack entregou a luneta para Jin.
Diga-me quantas embarcações você consegue ver no porto, disse ele. Jim olhou através da luneta durante muito tempo antes de responder. Nenhum, e daí? Sei não, colega, disse Jack, cruzando os braços. Parece estranho que uma cidade portuária em qualquer ilha do Caribe esteja sem barcos. A Ilha Fortuna é pequena, difícil de achar, observou Jim. Poucos são bons navegadores como eu e Tumen, disse ele orgulhoso. Talvez todos os navios estejam perdidos no mar procurando por esta ilha. Então isso nos torna um tantinho melhor que os outros, não é? Jack sorriu. Incluindo especialmente o ilustre capitão deste vaso, certo? Não vamos nos esquecer da bainha que nos conduziu diretamente para a ilha, lembrou Arabella aos rapazes. Bem, disse Jack, mudando rapidamente de assunto, se nós somos os únicos clientes que eles vão ter, podemos esperar uma recepção digna de um rei. Com o sabre fora de vista, ele se sentiu seguro para dar a ordem. Içar as velas e entrar no porto. Sim, capitão, respondeu Jim, que junto com Tumen cumpriu a ordem. Quando o Kraka aportou, a recepção real não se materializou, nem boas-vindas principescas, nem mesmo olá, se quisermos ser precisos. Mesmo quando a tripulação amarrou o Kraka ao pier, não apareceu ninguém para cobrar taxas portuárias, registrar a tripulação ou vender alguma coisa. Todas as velhas ruas poeirentas da cidade estavam completamente desertas. Isto aqui está muito parado, disse Jim. Constância eriçou os pelos cinzentos e silvou para a cidade silenciosa. Algo terrível aconteceu aqui, sussurrou Arabella. Louis, será que ele... Jack balançou a cabeça. Não houve luta por aqui, minha querida. Não há janelas quebradas, nem buracos de balas nas paredes. Não há incêndios. Louis, pé esquerdo, deixa suas marcas nas cidades, como Jan e Tumen puderam testemunhar. Os dois amigos incomodados concordaram com acenos. Vejam, disse Fitzwilliam, apontando para uma loja próxima. O açougue está aberto e a farmácia também. As portas estão todas abertas. Aliviados, todos correram para as lojas, mas estas não tinham ninguém. Mas o laticínio oferecia leite fresco, o açougue expunha presunto cortado havia pouco e a peixaria tinha um barril de bagres muito frescos que ainda batiam suas nadadeiras. Todos esses produtos foram expostos esta manhã, disse Jim. Não, antes disso. Mas aonde foram as pessoas que arrumaram essas lojas? Arabella estremeceu. É como se uma grande força as tivesse feito sumir de repente, sem aviso, disse ela. Pasta 2. Capítulo 2. A tripulação caminhou pelas ruas silenciosas de Puerto San Judas, contemplando as lojas e passagens vazias. Nenhum deles conseguia acreditar em seus próprios olhos. Arabella tinha dito bem. Parecia que todas as pessoas que moravam ali tinham desaparecido em um instante, deixando tudo ao seu redor completamente intocado. Toda a população tinha sido sequestrada. Mas como? Jack olhou para os membros de sua tripulação, que pareciam extremamente apreensivos. Ele precisava acalmar os nervos de todos e rápido. Lugarzinho gostoso e sossegado este, não é? Perguntou Jack, percebendo imediatamente que seu comentário talvez não fosse a melhor solução para os temores de sua equipe. Esta deve ser uma cidade de fantasmas, disse Tumen. Arabella regalou os olhos. No mágico e amaldiçoado Caribe, uma cidade de fantasmas não era algo impossível de conceber. Jean foi o primeiro a escapar daquele entorpecimento causado pelo medo. Quando eles passavam em frente a uma pousada, Jean se endireitou e cheirou o ar. Então soltou um suspiro alto e longo, correndo em seguida para dentro da estalagem. Será que ele está bem? Perguntou Fitzwilliam, olhando atônito para ele. Parece possuído. Ninguém aqui está possuído, gritou Jack despreocupadamente, esperando conseguir conduzir a conversa para longe de fantasmas e demônios. Mas, quando correram até Jim, descobriram que de fato ele estava possuído, de certa forma. Mas não era uma entidade mística responsável pela possessão. Jim estava debruçado sobre um caldeirão de sopa extremamente cheirosa. Ensopado, exclamou ele, reverente como um padre na igreja. Ensopado de frutos do mar, do jeito que eu gosto. Ah, c'est merveilleux! Eu devia saber que você só perderia a cabeça por comida, resmungou Jack. Então expirou profundamente o aroma do ensopado. Naquele momento, Jack percebeu como estava faminto. Será que aí tenho bastante para todos nós?
Normalmente isso daria para nós comermos durante 2 dias, declarou Tumen olhando para o caldeirão, mas hoje, com 5 pessoas famintas, talvez seja o suficiente. Arabella pegou tigelas nas prateleiras e começou a servir as porções com a mesma rapidez com que enchia as canecas de cerveja no Noiva Fiel. Aqui tem até para Constance, se ela quiser, disse Arabella. Constance nunca tinha se afeiçoado a Arabella, e aquela oferta de comida não mudava nada. A gata simplesmente silvou para Arabella e pulou no balcão perto de Jack, que já tinha começado a atacar o seu ensopado. Jane acariciou Constance e disse, desculpando-se: "Não liguem para ela. Minha irmã nunca foi amiga de ensopado. Com ela sempre foi steak tartar ou nada." Nota de rodapé número 2. Carne que se come crua e picada com temperos. Fim da leitura da nota de rodapé número 2. "E agora ela se diverte comendo ratos", murmurou Jack, chupando uma colher de ensopado. "Que paladar refinado!" Constance torceu o rabo, mas que depressa Jim deu-lhe um pedaço de caranguejo de sua tigela e aquilo pareceu contentar a felina por alguns momentos. De fato, durante os poucos minutos que a tripulação demorou para comer aquela refeição, todos pareciam estar muito felizes, ou pelo menos tão satisfeitos por terem comida boa e quente em seus estômagos que não conseguiam se preocupar com os muitos outros problemas que logo teriam que enfrentar. Jack olhou com tristeza para sua tigela vazia. "Pode me dar mais um pouco, Arabella?" pediu ele. "Quebrou a perna?" disse Arabella sem parar de comer. "Sirva-se você mesmo." Jack decidiu que, embora estivesse com fome, não estava tão faminto a ponto de ter que se servir, e seus pensamentos já estavam se concentrando nas dificuldades que enfrentariam. "Há algo de errado nesta cidade", disse ele. "Você acha mesmo?" perguntou Arabella com sarcasmo. "Ele diz o óbvio", concordou Fitzwilliam. "Apesar disso, algo de extraordinariamente estranho aconteceu aqui em Puerto San Judas." Arabella apoiou o queixo nas mãos e começou a refletir. O povo da cidade pode ter se escondido de Louis. Antes mesmo dele lançar os ferros perto daqui, um vigia pode ter avistado o sábio com sua bandeira preta e vermelha. Nesse caso, eles teriam ficado apavorados e com razão. Jan balançou a cabeça negativamente. Se eles o tivessem visto de longe, teriam tido tempo de preparar a fuga, teriam apagado os fogões e levado carne, pão e cerveja com eles. "Então", disse Jack, andando de um lado para o outro na taverna, "nós encontramos numa situação inusitada." "Como sempre", suspirou Tumen. "Nunca ouvi o marinheiro contar história parecida com esta. Precisamos descobrir o que aconteceu e o único jeito de fazer isso é investigando", disse Arabella decidida. "Devemos vasculhar a ilha, dividir-nos. Deve haver alguém por aí, talvez essa pessoa possa explicar o que houve. Se nos dividirmos em grupos, poderemos cobrir mais território." "Com licença." Jack levantou-se, dando um soco na mesa que fez tigelas e colheres tinir. "Eu sou o capitão daqui. Isso significa que eu faço os planos." "Capitão? Ah!" debochou Fitzwilliam. Jack fez uma careta e continuou. "Então, estas são as minhas ordens. Precisamos descobrir o que aconteceu, o que requer uma investigação. Vamos todos vasculhar a ilha, dividirmos-nos, encontrar alguém que possa explicar o que houve. Vamos nos dividir em grupos para cobrir mais territórios. Entendido?" Tumen revirou os olhos. Jim balançou a cabeça aborrecido. "Muito bem, Jack", disse Arabella, cruzando os braços. "Não sei como alguém pode discordar de plano tão sensato." "Exatamente", Jack sorriu. "Que tal se começarmos agora mesmo?" Eles saíram e caminharam até a praça da cidade, sinistramente silenciosa. Jan e Tumen resolveram ficar juntos, já que eram ótimos amigos. Fitzwilliam se adiantou e disse: "Arabella, eu a acompanharei." "E por que isso?" Jack quis saber. "E por que não?" devolveu Fitzwilliam. Aquela era uma pergunta extremamente rude, pensou Jack, principalmente considerando-se que ele não sabia a resposta. "Arabella precisa vir comigo por proteção", disse Jack finalmente. "Eu lhe garanto que sou perfeitamente capaz de proteger uma senhorita", devolveu Fitzwilliam, inflando o peito como um pavão. Arabella se pôs entre eles. "Odeio ter que interromper essa rara demonstração de cavalheirismo, mas, como se vê, sou perfeitamente capaz de me proteger." Como argumento definitivo, ela mostrou uma pistola que empunhava com muita segurança.
Jack tinha se esquecido de que ela enfiara aquela arma no bolso da saia, ainda em Tortuga, mas não se sentiu melhor. Ótimo, esplêndido! Então, Arabella, você pode vir comigo para minha proteção, já que você está portando uma arma de fogo. Ah, riu Arabella, esta coisa nem é de verdade. Ela dobrou a coronha e esta se abriu, revelando moedas, grampos e todo esse tipo de coisas. Aquilo era mais uma bolsa que uma arma. Isto é um tipo de caixa. Eu usava no Noiva Fiel para espantar clientes indesejados, explicou ela. Agora devemos nos dividir em duplas. Jack, você obviamente não precisa de proteção, pois já se mostrou capaz de sair de várias encrencas sozinho. Então, Fitz deve vir comigo, pois eu tenho como protegê-lo, disse ela mostrando a pistola que esperava seria convincente o bastante para assustar qualquer agressor. Fitzwilliam parecia chocado. Ele começou a abrir a boca para protestar, mas Arabella continuou seu sermão para Jack. Além disso, você já tem companhia. Quem? Perguntou Jack. E então ele olhou para baixo e viu Constância a poucos centímetros de seu pé, piscando para ele com seus apaixonados olhos amarelos. Jack suspirou. Ah, que maravilha! Eu fico com a maldita gata! Jan se aproximou do capitão e por um momento Jack teve a esperança de que talvez o garoto insistisse em ficar com sua irmã. Em vez disso, ele sussurrou em seu ouvido. Jack, com Constância a seu lado, você precisa tomar muito cuidado. Não se preocupe, Marujo. Jack olhou com pena para a gata. Como a Bel já disse, eu não corro nenhum perigo. Entendido? Não estou preocupado com você, Jack. Jean se abaixou e acariciou as orelhas de Constance. Quando ela arranhou o rosto de Louis, deixando as cicatrizes que marcam o rosto daquele pirata, ele jurou que iria esfolar a pobrezinha da próxima vez que a visse. Você precisa manter distância dele, Jack. Está bem, disse Jack despreocupado. Gata, Louis, manter distância. Entendi, tudo bem. Tripulação, vamos nos pôr em movimento agora? Vamos nos reencontrar no porto ao lado do Kraka, ao meio-dia. Não falta muito, disse Tumen apontando para o céu. Ele aprendera em sua terra natal a dizer a hora pela posição do sol, meia hora no máximo. Jack aqueceu. Puerto San Judas não é uma cidade muito grande. Além disso, os habitantes daqui realizaram este número de desaparecimento não faz mais do que meia hora. Os produtos frescos das lojas nos indicam isso. Se eles estiverem a pé, logo os encontraremos. Caso contrário, não os encontraremos nem em um século. Meio-dia então, disse Fitzwilliam, apertando os olhos para olhar o sol. Mas o que faremos se uma de nossas duplas não voltar na hora marcada? Houve um instante de silêncio. Bobagem, disse Jack. A tripulação do Kraka é a mais astuta do Caribe inteiro. Verei todos vocês aqui ao meio-dia, com ou sem o povo desta ilha. Pasta 3. Capítulo 3. No Caribe, todo dia de santo era motivo de festa e comida boa, vinho de boa qualidade e danças pela noite toda. Jack era totalmente a favor dessas festas. Assim, ele sabia que o Santo Domingo de Silos era o protetor dos cachorros loucos e das mulheres grávidas, Maria Madalena dos farmacêuticos e cabeleireiros, e São Judas, que dava nome àquela cidade, o santo das causas perdidas. Jack parou diante da igrejinha de madeira construída em homenagem a São Judas, que também era o santo protetor daquela cidade. Uma cidade cheia de causas perdidas, pensou Jack, principalmente naquele momento em que sua população tinha desaparecido. A igreja ficava numa colina rodeada por um gramado no início de uma estrada de terra longa e tortuosa. Causas perdidas e situações desesperadas. Então é disso que você vive, não é? Disse Jack para o santo, ou de qualquer modo para a igreja que o povo da cidade construíra em sua homenagem. Constance, que pulava ao lado dos pés de Jack, miou ao alto como se estivesse lhe respondendo. Não estava falando com você, meu amor, disparou ele. A gata baixou a cabeça sarnenta com tanta tristeza que Jack quase sentiu pena dela. Quase. Jack ainda acreditava que Jean tinha tomado muito sol na cabeça para acreditar que a irmã tinha sido transformada em uma gata. Mas ele tinha que admitir, Constance se comportava igual a muitas garotas, temperamental, sedutora, irracível. Com a gata ou irmã de Jean, ou o que quer que fosse, Jack avançou até as portas da igreja de São Judas e entrou. Como o restante da cidade, a igreja parecia ter sido abandonada recentemente e muito de repente.
Velas tremeluziam ao longo de cada parede. Incenso ainda queimava no altar e tornava o ar pesado e doce com seu aroma. Raios de sol tingidos de azul, verde e dourado pelos vitrais se projetavam no interior. Jack caminhou lentamente pelo corredor. Constance miou novamente, emitindo um sonzinho assustado, enquanto se arrastava alguns passos atrás de Jack, olhando por sobre o ombro com frequência para ter certeza de que estavam sozinhos. Jack chegou até o altar e sentiu uma brisa suave lhe acariciar o rosto. Depois de mais alguns passos, pôde ver a origem da corrente de ar. Uma porta na outra extremidade da igreja fora deixada aberta. Então Jack ouviu uma voz gritar: "Cave mais rápido, maldição!" A menos que Jim e Tumen tivessem crescido de repente, Arabella tivesse virado homem, ou Fitzwilliam tivesse aprendido a xingar em voz alta, que era menos provável das alternativas, aquela voz não pertencia a ninguém que Jack conhecesse. Ele se esgueirou até o limiar da porta e espiou lá fora. Ao lado da igreja ficava o pequeno cemitério da cidade. Naquele cemitério, 2 homens musculosos cavavam. Um homem ainda maior estava perto deles, com as mãos na cintura, observando-os trabalhar. Jack percebeu que estavam abrindo um túmulo, então percebeu outra coisa muito pior. As roupas que aqueles homens vestiam, lenços na cabeça, espadas na cintura, bandoleiras nos ombros, não pareciam ser o tipo de coisa que os amistosos cidadãos de Puerto San Judas estariam usando. "Piratas", murmurou Jack para si mesmo. Sem dúvida eram tripulantes do Sabre, tirando vantagem da cidade deserta para saquear alguma coisa. Ladrões covardes, sujos e fedorentos, todos eles. É claro que Jack também frequentemente estava sujo. Às vezes tomava emprestado alguns itens úteis e achava que Arabella se preocupava muito com os odores corporais para ser uma marinheira de verdade. Mas ele não era covarde nem pirata. Os 2 homens que cavavam puseram de lado as pás e começaram a trabalhar com cordas, puxando com força e trazendo um caixão à superfície. Quando a tampa encardida apareceu, o pirata maior que estava de costas para Jack riu alto. Pena que François não tenha me dito que o pergaminho estava com ele. Um dos piratas, ofegante por causa do esforço de erguer o caixão, perguntou: "Você não teria matado se ele tivesse dito?" "Está louco?" rugiu o pirata maior. "Eu teria matado ainda mais depressa, e então teria vasculhado o corpo dele antes de deixá-lo para trás. Poderia ter pego o pergaminho nessa oportunidade." Jack franziu a testa confuso. Uma cidade totalmente vazia, pronta para ser saqueada, e os piratas só estavam atrás de um pedaço de pergaminho quando podiam roubar todo o ouro de Puerto San Judas ou de toda a Ilha Fortuna sem nenhuma dificuldade. Então Jack percebeu que aquele pergaminho, fosse o que fosse, era importante o bastante para ter sido enterrado com o homem cujos restos estavam naquele caixão. "Logo vou ter esse pergaminho de volta em minhas mãos", continuou o pirata maior em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. "Eu já tenho a espada. Quando tiver a bainha, o poder de todos os deuses será meu." Ele tinha a espada, agora tinha o pergaminho também, qualquer que fosse o poder que aquilo tivesse, e ele só precisava da bainha. O pirata grande só podia ser um homem, Louis Pé Esquerdo. Conforme os piratas arrancavam a tampa do caixão, Jack começou a recuar. Ele precisava avisar os membros de sua tripulação que tinham encontrado Louis e também tinha que lhes contar sobre aquela novidade, o pergaminho. Jack caminhou para trás cuidadosamente, mas não com cuidado suficiente, pois pisou com todo o peso de seu corpo na cauda de Constance. A gata soltou um guincho inacreditavelmente alto que ecoou por toda a igreja. Jack pulou e cambaleou em pânico. Ele tentou pensar em um jeito de silenciar a gata, mas já não adiantava. O uivo de Constance tinha alertado os piratas. Um deles se virou. Jack ficou sem respirar ao cruzar o seu olhar com o de Louis. O pirata tinha cabelo vermelho vivo, um dente de ouro no meio de outros podres e 3 cicatrizes rosadas cruzando-lhe o rosto, cicatrizes que pareciam feitas pelas garras de um gato. "Ora, ora, ora, o que temos aqui?" sorriu Louis. "Parece aquela gata sarnenta que arranhou meu rosto." E ela trouxe um amigo sarnento. Seu sorriso podre e dourado alargou-se ainda mais. "Então digam-me, qual de vocês 2 eu devo esfolar primeiro?" "Uma proposta tentadora", disse Jack, "mas receio não poder aceitar. Tenho outros compromissos mais urgentes. Tchauzinho." Jack correu mais rápido que pôde até a porta na outra extremidade da igreja, com Constance logo atrás.
Mas quando Jack estava quase chegando lá, a porta da frente se abriu, revelando os 2 homens de Louis pé esquerdo, cada um brandindo uma adaga. Jack parou de supetão, deslizando no chão de tábuas da igreja. Quando se virou para correr na outra direção, viu Louis avançando pelo corredor. Os passos do pirata eram estranhos e desajeitados. Jack viu então que pelo menos uma daquelas lendas bizarras era verdadeira. Louis, pé esquerdo, tinha realmente 2 pés esquerdos. Os 2 eram virados para a direita, o que o fazia cochear um pouco. Mas aquilo não o tornava muito lento. De fato, pelo que Jack podia reparar, não o tornava nada lento. Este seria um momento maravilhoso para eu bolar um dos meus planos brilhantes, pensou Jack. Ideal. Claro que vou ter uma ideia a qualquer momento. A qualquer segundo, com certeza. Constance se recolheu junto aos pés de Jack, enrolando a cauda nos tornozelos dele. Louis riu e desembainhou a espada. Naquele momento, qualquer ideia brilhante que estivesse fermentando na cabeça de Jack, esperando para surgir, foi instantaneamente apagada. Assim como quaisquer outras ideias, mesmo as não tão brilhantes. Essa é a espada de Cortês, pensou Jack. Ela era inconfundível. As marcas no punho decorado com joias combinavam perfeitamente com as marcas da bainha. Só podia ser a espada de Cortês. Somente aquela espada serviria na bainha que Jack encontrara, a bainha que Louis encarava com a mesma surpresa com que Jack admirava a espada. O que é isso? O pirata enganchou a mão livre no cinto e tremeu de satisfação. Pensei que depois de recuperar o pergaminho eu teria que sair à procura da bainha da espada de Cortês, e agora a bainha veio até mim. Nem tanto, retrucou Jack. A bainha não é uma entidade com vontade própria. Ela veio até aqui comigo porque ela é minha. Louis fez um movimento com a lâmina, preparando-se para a luta. E você vai deixá-la para mim em seu testamento, e seu testamento será lido em breve, provavelmente nos próximos minutos. Então vou ter a minha espada, minha bainha e meu pergaminho, e finalmente o poder absoluto será meu. De novo esse pergaminho. Jack decidiu que a primeira coisa que iria fazer depois de derrotar rapidamente Louis seria pegar aquele pergaminho para si e então descobrir qual a sua relação com a espada. E isso, claro, acreditando que ele sobreviveria. Pasta 4. Capítulo 4. Olá, tem alguém aí? Chamava Fitzwilliam enquanto ele e Arabella caminhavam por uma das ruas de terra de Puerto San Judas. Eles já tinham passado por meia cidade sem encontrar ninguém, e para Fitzwilliam parecia que já era hora de fazer um pouco de barulho. Você é louco? Estourou Arabella, dando um tapa na cabeça de Fitzwilliam. Pare de gritar. De que outra forma vamos chamar aqueles que estiverem escondidos? Perguntou Fitzwilliam. Os habitantes da cidade não são os únicos que podem aparecer. Piratas ou quem ou que for responsável pelo que aconteceu a esta cidade também podem nos ouvir. Fitzwilliam se endireitou. Seu raciocínio é lógico, eu vou procurar de forma mais discreta. Você sempre fala de maneira educada e correta, Arabella balançou a cabeça. Mesmo quando estamos andando por uma cidade fantasma, assombrada por sabe-se lá o quê. Fui criado assim. Eu sei, só que não é esse o jeito como os marinheiros falam. Pelo menos não os marinheiros que conheci, disse Arabella. Fitzwilliam olhou além dela para ver se alguém se escondia no caminho tortuoso que subia a colina, mas não havia ninguém. Eu não conseguiria falar de outra forma com uma dama, disse ele. Arabella riu. Eu, uma dama? Ela alisou o vestido esfarrapado, que já era simples e sem graça quando novo, fazia muito tempo. Em seguida, afastou o cabelo desgrenhado do rosto. Fala sério. Eu sempre falo sério. Tudo bem, disse ela, depois de refletir. Não vou discutir com você sobre isso. Fitzwilliam cruzou as mãos atrás das costas. Minha mãe costumava dizer que vestidos elegantes e acessórios caros não fazem uma dama. Identifica-se uma verdadeira dama por seu comportamento, sua inteligência, dignidade e preocupação para com os outros. Nesse aspecto, Arabella, eu acredito que você é uma dama de verdade. Bem, Arabella olhou para o lado como se procurasse por habitantes da cidade, mas foi para que Fitzwilliam não visse seu rosto enrusbecer. Parece que Lady Dalton era uma mulher realmente sábia. De fato, respondeu o melancólico Fitzwilliam, que então decidiu contar toda a verdade. É claro que ainda assim ela insistia em comprar pelo menos um vestido novo por mês. Os dois riram juntos, sem medo de chamar a atenção.
E foi sem receio ou expectativa que, ao chegarem à próxima esquina, Fitzwilliam se virou para examinar um beco vazio. Mas o beco não estava vazio. Ah! Gritou um homem no beco, erguendo os braços num surto de pânico. Ele tinha uma barba loura encaracolada que se projetava em todas as direções a partir do queixo. Diversas correntes de prata e algumas moedas caíram de suas mãos, tilintando no chão de pedra. Parado aí, pirata! Ordenou Fitzwilliam. Eu não sou pirata! Gritou o homem de barba encaracolada. Então acrescentou com um sorriso. E você não é um homem, é só um garoto que não pode me obrigar a nada. Não é de garoto que você precisa ter medo, disse Arabella sorrindo e puxando a sua pistola de mentira do bolso da saia. Então sugiro que você comece a nos contar o que aconteceu em Puerto San Judas, e agora mesmo. Acovardado, o homem estendeu os braços para o alto. Não tenho nada a ver com isso, eu juro para você. E por que devemos acreditar na palavra de um pirata? Indagou Fitzwilliam, dando um passo à frente. Eu já disse, não sou pirata, respondeu ele. De qualquer modo, por que devemos acreditar na sua história, pirata? Disse Fitzwilliam ao cruzar os braços inabalável. Você é a única pessoa que encontramos nesta ilha e está empenhado em roubar. Foi então que Arabella interveio. Ele está dizendo a verdade. Veja as roupas. Esta jaqueta nunca foi molhada de água do mar. E essas botas são finas demais para enfrentar uma tempestade. Nenhum pirata, nem mesmo um marinheiro honesto estaria vestido dessa forma. Mesmo assim, continuou Fitzwilliam, você ainda não respondeu à nossa pergunta. O que aconteceu com o povo daqui? O homem de barba encaracolada hesitou. Não há necessidade de ficar mostrando armas, somos todos amigos, não somos? Perguntou ele com um sorriso bajulador e hostil. Vou dizer o que eu sei, não é muito, e já vou dizendo, vocês não vão acreditar. Experimente, suspirou Arabella, baixando a pistola. Hoje eu acredito num monte de coisas em que não acreditava há um mês. Viajar com Jack Sparrow tem esse efeito nas pessoas, acrescentou Fitzwilliam. Os olhos daquele homem se acenderam com um breve choque à menção do nome de Jack, mas ele não disse por quê. Depois continuou. Bem, vocês sabem, eu sou um homem de negócios como qualquer outro. Você é um ladrão, interrompeu Fitzwilliam, apontando para as peças que tinham caído no chão. É um jeito de ganhar a vida. O homem barbado deu de ombros, sorrindo nervoso. Mas, como eu dizia, eu cuidava dos meus negócios como todo mundo esta manhã. Fui ver se o pessoal da cervejaria tinha se esquecido de trancar a gaveta do dinheiro. Eles fazem isso às vezes, sabe como é. O gerente não está lá em boa forma quando fecha a casa. É um escândalo o que a bebida faz com algumas pessoas, porque... Se você puder se manter no assunto, Arabella pigarreou. Claro, eu estava quase lá quando ouvi o grito piratas. Todo o povo da cidade gritava, urrava e fugia em todas as direções. Eu já ia me juntar a eles. Mas então o capitão deles, sujeito grande, cabelo vermelho fogo, apareceu feito um selvagem. Louis, estremeceu Arabella. Você conhece o sujeito? Perguntou o barbado. Não se preocupe conosco, disse Fitzwilliam. Continue com a sua história. Bem, o capitão ergue aquela espada maravilhosa e grita que todas as pessoas honestas sumam desta cidade. E assim todo mundo sumiu. Os olhos do barbado estavam arregalados, como se tivessem virado fumaça. Aquilo me assustou mais do que qualquer coisa que eu já vi na vida. Não sobrou ninguém a não ser os piratas, e eu, é claro. Arabella e Fitzwilliam entreolharam-se chocados. É horrível, disse Arabella. Todas essas pessoas perdidas ou talvez até mortas porque eram honestas. Exato, acrescentou Fitzwilliam com desprezo. Enquanto você, um ladrão, foi poupado. Isso serve para lhes mostrar, disse o homem da barba encaracolada, dando de ombros, que a honestidade não é a melhor política. E então, rápido como um raio, o ladrão agarrou o relógio de ouro que ficava pendurado por uma corrente ao peito de Fitzwilliam e saiu correndo. Pare, ordenou Fitzwilliam. Mas o ladrão já tinha uma boa vantagem. Fitzwilliam e Arabella saíram correndo atrás dele, mas o ladrão era mais rápido. Além disso, ele conhecia bem os caminhos de Puerto San Judas, como provou ao sair da trilha para uma área cheia de arbustos. Fitzwilliam e Arabella continuaram correndo por alguns minutos depois de o perderem de vista, tentando ainda localizar o seu rastro, ouvir passos, qualquer coisa, mas em vão. Eu ganhei aquele relógio da minha irmã, disse Fitzwilliam, apoiando o corpo desanimado numa parede próxima. Ele me era muito querido.
Arabella sentiu uma pontada de aflição. Ela sabia que Fitzwilliam perdera a irmã da mesma forma que Arabella tinha perdido a mãe para os piratas. Eu já lidei com esse tipo de gente mais que você, disse Arabella. Então eu devia saber que ele tentaria roubar o seu relógio de ouro, completou abaixando a cabeça. Não se preocupe, disse Fitzwilliam de repente. Era só um objeto. E objetos podem ser substituídos, recuperados e negociados. Pelo menos nenhum de nós se feriu. Tem razão, concordou Arabella, observando a estrada ao longe. Aquele é o moinho da cidade, não é? É uma referência útil, vamos nos lembrar dele. Fitzwilliam ergueu a mão. Espere, Arabella, eu acredito ter ouvido algo. Talvez seja o ladrão, quem sabe possamos pegá-lo afinal. Esperançosa, Arabella apurou os ouvidos. Ela também ouviu algo, mas em vez de sorrir, sentiu falta de ar. É mais do que uma pessoa correndo, Fitz. Na verdade, são muitas pessoas, e todas vêm nesta direção. Eles se entreolharam e então lentamente foram espiar da esquina mais próxima. Mesmo daquele ângulo, os dois tiveram uma boa visão daquelas figuras esfarrapadas e armadas de espadas correndo na direção deles através da vegetação. Piratas, disse Fitzwilliam. Arabella jogou-se no chão, puxando-o junto consigo. Os dois deitaram no chão, ouvindo horrorizados o som dos passos dos piratas se aproximando. Se nos encontrarem, eles vão nos matar, sussurrou Arabella no ouvido de Fitzwilliam. Ela tremia. Fitzwilliam aprendera que um cavalheiro deve sempre procurar acalmar uma dama aflita. Não se pode ter certeza disso, arriscou ele. Arabella não se acalmou. Olhando para o vazio, disse com convicção. Eu posso. Pasta 5. Capítulo 5. Jack conseguiu escapar pulando por uma janela aberta da igreja, seguido por Constance. Eles fugiram pelos arbustos atrás da igreja, mas Louis e seus assassinos iam logo atrás. Jack tinha suas habilidades de espadachim em alta conta, mas sabia ser realista quanto às suas limitações quando a situação assim exigia. E naquele momento a situação tinha exigido, aos berros. «Ahá!» gritou Louis, pé esquerdo, ao desferir um golpe com a espada de corteza em direção à cabeça de Jack, o qual não parava de correr. Jack se abaixou, ele era muito bom nisso, mas ainda assim a lâmina passou perto bastante para cortar uma mecha do seu cabelo. Aquilo estava ficando perigoso. Louis era rápido e sua espada era enfeitiçada. Tinha poderes mágicos, talvez não divinos, pelo menos não até se reunir à sua bainha, mas ainda assim mágicos. Os outros dois piratas vinham logo atrás, prontos para entrar na luta caso Jack conseguisse alguma vantagem. Mas não parecia que Jack pudesse conseguir alguma vantagem. Se o pior acontecesse e as coisas pareciam correr nessa direção, Jack poderia ainda fugir para o Kraka. Com certeza, os outros já estariam se reunindo no porto àquela altura. Parecia que a perseguição já durava algum tempo. O Sabre ainda poderia tentar persegui-los, mas a tripulação pirata provavelmente estava espalhada pela Ilha Fortuna. Levaria tempo para Louis, pé esquerdo, reunir todos a bordo, tempo que o Kraka poderia usar para escapar. Constance, com os pelos em pé, mantinha o ritmo ao lado de Jack. Ela guinchava quando ouvia os gritos dos piratas logo atrás deles. Jack decidiu arriscar uma olhada por cima do ombro. Os homens de Louis estavam perto demais, apenas a alguns metros de distância dele e de Constance, e vinham junto com o próprio Louis. As passadas esquisitas do pirata ficavam ainda mais estranhas quando ele corria. Jack começou a se desviar e a abaixar sempre que podia, sempre com Constance ao lado. Entrava em vielas, fazia zigue-zagues, entrava e saía de lojas e casas vazias, e fazia tudo o que achava que poderia despistar os seus perseguidores, mas não adiantava. Então Jack teve uma ideia. Louis queria se vingar da gata. Talvez seja melhor você desaparecer, Jack ofegou enquanto corria, falando com Constance. Separar, dividir para conquistar. Parece boa ideia, hein? Aparentemente, Constance concordou com a sugestão, porque imediatamente disparou em outra direção. Para desgosto de Jack, os três piratas continuaram correndo atrás dele. Nenhum se desviou para perseguir Constance, nem mesmo Louis. Jack percebeu que a sede de vingança do pirata não era tão forte quanto sua sede de poder. Jack virou uma esquina derrapando e anotou mentalmente onde estava. Adiante parecia ser o moinho da cidade e preparou-se para continuar correndo. Foi então que ouviu um sussurro forçado. Jack! Ele se virou e viu Arabella e Fitzwilliam, os dois espiando através da parte de baixo de uma das janelas do moinho.
Eles tinham se escondido num canto e convidavam Jack para se juntar a eles. Acho que não tem problema em eu me esconder, murmurou ele. Fitzwilliam e Arabella se escondiam atrás de barris de grãos empilhados em um canto do moinho do lado oposto à roda e ao rebolo. Tudo cheirava a trigo e cevada, aromas que Jack associava mais à cerveja do que a pão. Ainda bem que é você, disse Arabella. Ouvimos barulho no mato e pensamos o pior. Pensamos que fossem os piratas. Isso prova, disse Jack, abaixando-se ao lado deles e respirando pesadamente, que você deve confiar nos seus instintos. Quer dizer que... começou Fitzwilliam. Eles estavam atrás de mim, na verdade. 2 piratas e o próprio Louis. Mas parece que consegui despistá-los da mata graças às minhas excelentes manobras evasivas. Ah, graças a nós que escondemos você aqui, debochou Fitzwilliam. Acredite no que quiser, Marujo. E aí, como vocês 2 acabaram aqui? Já não deveriam ter voltado ao porto? Bem, começou Fitzwilliam, primeiro meu relógio foi roubado. Roubado? Disse Jack, olhando boquiaberto para os 2. Como vocês conseguem ser roubados em uma cidade sem absolutamente ninguém? Tinha uma pessoa, disse Fitzwilliam, erguendo a mão enluvada. Descobrimos que essa cidade, na verdade, tem uma pessoa. Um ladrão, acrescentou Arabella, que se pôs a explicar por que Puerto San Judas tinha ficado deserta. Acho que temos que olhar pelo lado positivo, disse Jack, afinal. Conseguimos evitá-lo e pé esquerdo. Agora sabemos com certeza que a espada e a bainha, mesmo separadas, têm poderes surpreendentes e ainda desconhecidos. Tudo o que temos a fazer é ficar na moita e descobrir um jeito de pegar o pergaminho. Pergaminho? Que história é essa agora? Perguntou Fitzwilliam. O que um pedaço de papel tem a ver com a nossa situação? Jack deu de ombros. Eu também ainda não compreendi muito bem essa questão, Marujo, mas vamos deixar para chorar depois que o leite for derramado. Está bem? Acredito que essa não é a expressão adequada para o que você quer dizer, retrucou Fitzwilliam, franzindo a testa. Ah, ótimo! Este é o momento perfeito para uma lição de gramática. Vamos conjugar verbos em seguida? Disse Jack com sarcasmo. Naquele momento, a porta do moinho se abriu e Louis entrou. Ele os tinha encontrado, afinal. Jack, Arabella e Fitzwilliam abaixaram-se ainda mais e ouviram diversas botas pisoteando o chão do moinho. Louis não viera sozinho. Este deve ser o meu dia de sorte, trovejou a voz de Louis. O pergaminho está logo ali, naquela colina, a espada em minhas mãos e a bainha tão perto que eu consigo sentir o seu cheiro. Arabella e Fitzwilliam olharam para Jack, preocupados. Jack fez uma careta para eles e então colocou a cabeça entre 2 barris para que pudesse enxergar o que estava acontecendo no moinho. Pelos sons de tumulto e resmungos, parecia que algum tipo de luta estava acontecendo. E o melhor de tudo, concluiu Louis, finalmente encontramos nossos marinheiros perdidos. Os piratas que Jack vira cavando o túmulo riram quando arrastaram para perto de Louis, Jean e Tumen. Jack arregalou os olhos. Não somos os marinheiros que você está procurando, protestou Jim com o rosto tenso de medo. Ainda assim, ele gritou corajosamente para os piratas. Estão loucos todos vocês. Soltem-nos, disse Tumen mais calmo. Se ele também estava com medo e tinha de estar, não o demonstrava. O pirata ignorou Tumen e jogou os garotos no chão. Em seguida, amarrou as mãos deles atrás das costas. Ao lado de Jack, Arabella perdeu o fôlego. Fitzwilliam segurou a mão da moça, como se aquilo fosse ajudar em algo. Jack revirou os olhos. Louis andava de um lado para o outro, seus 2 pés esquerdos tornando seus passos irregulares. Eu poderia matar vocês 2 com um golpe da minha espada, disse ele sinistro, mostrando-lhes a espada de Cortês. Jack percebeu que o pirata podia simplesmente fazer os seus 2 companheiros de aventura desaparecer num piscar de olhos, como ele tinha feito com os habitantes da cidade. Mas, continuou Louis, vocês já tinham interferido em um trabalho meu antes, e eu prometi que da próxima vez que se intrometessem nos meus planos, o que seria esta vez hoje, caso estejam pensando quando seria, eu os faria morrer lenta e dolorosamente. E afinal... Ele se aproximou dos rostos de Jim e Tumen. Eu sou um homem de palavra. Jack suspirou. Bem,
Imagino que isso exige um resgate urgente, sussurrou ele. Resgate? Perguntou Fitzwilliam. Você não está falando que pretende lutar contra esses piratas, sendo que um deles possui uma espada mágica? Jack piscou sorrindo para Fitzwilliam. Você é louco! Exclamou Fitzwilliam. Primeiro, gritou Louis, vou triturar esse olhar insolente dos seus rostinhos de criança no moinho. Que tal isso? Jack e Tumen não puderam responder. Naquele momento, Jack pulou de trás dos barris, segurando firmemente a bainha e brandindo a espada que tinha pego de Fitzwilliam e que era muito mais forte que a sua. Procurando parecer o mais amedrontador, perigoso e legendário que podia, Jack Sparrow preparou-se para a batalha. Pasta 6. Capítulo 6. Rugindo, Louis pé esquerdo deu uma estocada em Jack, que saltou agilmente, saindo do caminho e voltando rapidamente ao combate, do qual fugira havia menos de uma hora. Desta vez, pensou ele, rangendo os dentes ao lutar para parar os golpes de Louis, vou fazer melhor. Então a espada de Cortês passou tão perto de Jack que o ar deslocado pela lâmina fez cócegas em sua orelha. Teria feito melhor se tivesse fugido enquanto podia, seu vira-lata, rugiu Louis. Sabe esta espada? Pode fazer você evaporar com uma palavra minha. Não, não pode, desafiou Jack. Se me fizer desaparecer, a bainha vai junto, disse Jack, balançando a bainha na frente de Louis. Então, sabe o quê? Nada de poder divino para o pobre Louis, compreendido? Louis congelou ao pensar que poderia acidentalmente fazer Jack e a bainha desaparecer com sua próxima ação. Jack sorriu orgulhoso, mas o temor de Louis durou menos de um minuto. Você tem razão, eu não posso fazê-lo desaparecer, disse, golpeando novamente, desta vez arrancando o botão do casaco de Jack. O botão tilintou ao chegar ao chão, mas a espada de Cortês é antes de tudo uma espada e pode cortar você em pedaços. Bem lembrado, disse Jack. Outra passada da lâmina chegou a milímetros do peito do garoto. No que podia enxergar com sua visão periférica, Jack percebeu que Arabella lutava para desamarrar as cordas que prendiam Jim e Tumen. Ela parecia estar prestes a libertá-los, mas onde estava Fitzwilliam? Então Fitzwilliam apareceu exatamente entre Jack e Louis. Rapidamente ele retirou a bainha da mão de Jack e a ergueu, mostrando-a para o capitão pirata. Quando este tentou golpeá-lo, Fitzwilliam pegou sua espada, que estava com Jack, e as lâminas se encontraram tão violentamente que fizeram voar fagulhas. Talvez, disse Fitzwilliam sobriamente, você prefira duelar com um adversário à sua altura. Eu bem que preferia, respondeu Louis rindo, mas vou ter que me contentar com você. O combate entre os dois começou. Jack observou-os duelando, os dois golpeando e bloqueando de igual para igual. Ele ficou pasmo pela velocidade da luta, até que Arabella o puxou pela manga. Fitzwilliam ajudou você, agora me ajude. Fitz me ajudou? Que ajuda? Eu não precisava de ajuda, disse Jack contrariado. Ele salvou você, não salvou? Agora me ajude a cortar este nó, vociferou Arabella. Oui, Jack, disse Jim, soando menos alegre do que em qualquer outro momento em que Jack já ouvira. Fitz salvou minha vida. Jack jamais escutara algo tão ridículo. De qualquer modo, ajudou Arabella a cortar a última corda que prendia Jim e Tumen. Eu não precisava de ajuda. E por que sua roupa está cortada em tiras? Perguntou Jim. Que tiras? No máximo um corte, talvez 2. Tumen jogou longe as cordas que antes o prendiam. Talvez 10 ou 12, disse ele. Eu não precisava ser salvo, repetiu Jack. O clangor das espadas atraiu sua atenção de volta à luta entre Louis pé esquerdo e Fitzwilliam P. Dalton III. Apesar de ser podologicamente deficiente, Louis era um exímio espadachim, rápido com a lâmina e forte nos golpes. Mas, para espanto de Jack, Fitzwilliam era ainda melhor. Ele conseguia bloquear todos os golpes e prever todos os movimentos de Louis. Deve ser o treinamento chique que ele teve, pensou Jack. Jack, gritou Arabella para alertá-lo. Jack olhou para a esquerda e lá estava um dos piratas assassinos pertencentes ao bando de Louis. Olhando rapidamente para a direita, ele viu o outro. Jack estava entre eles. Venham me pegar, marujos! Desafiou Jack.
Os piratas pularam para frente ao mesmo tempo. Jack saltou agarrando-se a uma viga mais baixa. Os dois piratas colidiram de cabeça e caíram ao chão. Jack soltou-se e chutou-os forte na cabeça com a sola de sua bota, nocauteando-os. Essa foi fácil, disse ele sorrindo. Atrás de Jack, a luta entre Louie e Fitzwilliam continuava intensa. Louie conseguiu surpreender Fitzwilliam com uma estocada seguida de um golpe para baixo com a espada de Cortês. Fitzwilliam quase conseguiu fintá-lo. Ele sobreviveu ao golpe, mas a ponta da lâmina cortou fundo seu braço. Fitzwilliam gritou de dor. A bainha voou de sua mão e Jack saltou para agarrá-la mais uma vez. Estão vendo? Exclamou Jack orgulhoso. Eu lhes disse. Quem é que precisa ser salvo agora? Ele pulou sobre os assassinos inconscientes e pegou um saco grande de farinha. Observem e aprendam. Eu vou salvar a vida do Fitz. E será que alguém vai notar? Não, claro que não. Jack jogou o saco de farinha em cheio no rosto de Louie. Uma nuvem branca se espalhou à volta deles, enquanto o pirata recuava 3 passos, cambaleante, até cair atordoado no chão. Aquilo foi bom. O fato de o pirata ter derrubado a espada de Cortês ainda melhor. Jack agarrou a espada antes que Louie, pé esquerdo, pudesse se recompor. Jack tinha sua espada velha enferrujada em uma mão e uma espada brilhante e mágica na outra. Agora sim, pensou ele, e então apontou as 2 espadas para o pirata e disse: Parece uma boa hora para a rendição. Fitzwilliam, ofegante por causa da luta, amarrou um lenço no braço que sangrava. Embora estivesse exausto, o ferimento não era sério. Tumen aproveitava para amarrar os 2 piratas inconscientes, evitando assim qualquer problema quando acordassem. O cabelo encaracolado de Jim, desalinhado pela luta, apontava em todas as direções, fazendo parecer um louco enquanto segurava sua faca na direção de Louie como uma ameaça adicional. Todos os garotos sorriam satisfeitos, apenas Arabella não sorria. Você, disse ela. Isso mesmo, Jack aprumou-se orgulhoso. Eu, aquele que salvou Fitz, e não o contrário. Eu podia ter continuado, disse Fitzwilliam. Dificilmente, respondeu Jack. Você, suspirou Arabella novamente. Sua voz tremia de ódio, o que indicou a Jack que ela não falava com ele. Na verdade, ela encarava Louie pé esquerdo com as mãos fechadas. Lembra-se de mim? Você é um pouco nova para o meu gosto, garota, debochou Louie. Isso para não falar que é muito magricela e suja. Quieto, ordenou Fitzwilliam. Você não insultará esta dama. Jack olhava para Arabella e o pirata. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas os acontecimentos tomavam um rumo estranho. Por que Arabella não tinha revelado antes a sua ligação, fosse qual fosse, com Louie? Não perca tempo com ele, Fitz, disse Arabella, porque esse pirata nunca vai aprender. Ele não terá tempo. Ela arrancou a espada de Cortês de Jack, movendo-se tão rapidamente que ele só percebeu o que estava acontecendo quando a espada já estava nas mãos dela. Arabella pareceu mais brava do que nunca com a espada em suas mãos. Jack e a tripulação nunca a tinham visto assim antes. Era como se ela tivesse se tornado uma versão sinistra de si mesma. Com 2 passos rápidos, Arabella se pôs ao lado de Louie. Para espanto de Jack, ela pressionou a ponta da lâmina contra a garganta de Louie. Pirata, disse ela com desprezo por entre os dentes crispados. Você matou a minha mãe. Pasta 7. Capítulo 7. Jack não conseguia afastar os olhos do rosto de Arabella. Ela estava tomada pelo ódio, mais furiosa do que qualquer outra pessoa que Jack já tivesse visto, até mesmo mais furiosa do que o lendário Capitão Torrentes, cuja raiva podia provocar furacões. Nota de rodapé 3. Como Jack e sua tripulação descobriram da pior maneira possível no volume 1, uma tempestade se aproxima. Fim da leitura da nota de rodapé 3. Seus olhos estavam cheios de lágrimas enfurecidas. Fitzwilliam se aproximou dela. Arabella, mas Louie o interrompeu. Eu me lembro de onde nos conhecemos, disse o pirata para Arabella. Tortuga, acho que me lembro de uma mocreia que não sabia ficar quieta e de sua pirralha infeliz. Fechei a matraca da mocreia. Pena que não fechei a sua também. Eu vou acabar com você, vociferou Arabella. O seu corpo todo tremia de fúria, mas a mão continuava firme na espada. Eu vou matá-lo bem morto, pirata nojento.
Nenhum dos tripulantes do Kraka duvidava que Arabella fizesse o que ameaçava. Dentro de poucos instantes, Louis estaria morto no chão e Arabella seria matadora. Jack não tinha dúvida disso. Ele nunca tinha pensado que ela fosse do tipo assassino, mas também ele não sabia que a mãe dela tinha sido morta por aquele pirata grande, malvado e feio. A raiva dentro dela era algo que a moça vinha acumulando desde que sua mãe fora morta. Logo, aquele sentimento transformaria Arabella em alguém que Jack tinha certeza ela não queria ser. Jack tentou agarrar a espada de Cortês, mas Arabella acertou-lhe uma cotovelada nas costelas e ele cambaleou para o lado. "Depois eu lhe dou a espada, Jack", gritou ela, "mas não agora, ainda não." Escute, garota, vamos pensar um pouco sobre isso. Que tal? Disse Jack num tom neutro. Que tal se nós o amarrarmos por enquanto, hein? Aí você poderá pensar melhor no que vai fazer. Vamos ter muito tempo para nos livrar dele depois, se você ainda quiser. Ainda temos um longo dia pela frente. "Ela não vai fazer nada comigo", rosnou Louis, parecendo confiante demais para um homem com uma espada na garganta, ainda mais uma espada legendária e mágica. "Ela não tem coragem para isso. Tem, beleza." Arabella tinha coragem para tanto, Jack não duvidava dela. Conforme ela se inclinou para a frente, pressionando ainda mais a ponta de lâmina contra a garganta do pirata, o sorriso zombeteiro de Louis começou a sumir. "Arabella, não", sussurrou Tumen, mas ela não lhe deu atenção. Atrás dele, Fitzwilliam e Jim observavam chocados, de boca aberta. "Eu esperei tanto por este momento", disse ela, parecendo que ia romper em lágrimas. "Você não pode saber o quanto eu esperei, porque não pode saber o que é perder alguém que se ama. Um pirata não consegue amar ninguém." "Bem, vamos tentar outra vez. Dê um passo para trás e pense melhor, tudo bem?" Jack aproximou-se dela amigavelmente, imaginando qual seria sua posição ideal para arrancar-lhe a espada. "Você se lembra do que Fitz dizia sobre a lei por aqui? Seria uma pena privá-los de enforcar um pirata, não acha?" "Por que você está tentando me impedir?" exclamou Arabella. "Você o odeia tanto quanto eu. Por que quer salvá-lo? Afastem-se de mim, todos vocês, agora!" A espada de Cortês brilhou. Foi como se o ar ao redor da tripulação vibrasse e ficasse mais quente, ondulando como uma lagoa agitada pela brisa. Jack, Fitz, Jim e Tumen cambalearam para trás como se empurrados, mas a força que os movia era completamente invisível. Jim foi para trás até suas costas baterem contra a parede do moinho. Quando todos pararam de deslizar, estavam a vários metros de Arabella e Louis. Jack arregalou os olhos maravilhados com o poder da espada, e aquela mágica pertencia a Arabella enquanto ela segurasse a espada de Cortês. Quanto mais poderosa uma espada como aquela poderia se tornar. "Ouça-me, por favor", pediu Jack. "Bel, recolha a espada." "Não me chame de Bel", disse Arabella. Então continuou numa voz mais sóbria. "Você só me chama assim quando quer alguma coisa." "Eu chamo você assim porque eu a conheço. Eu sei o tipo de pessoa que você é. Você não conseguiria matar alguém a sangue frio, não assim." "Foi assim que ele matou minha mãe, a sangue frio." "E é por isso que não vai matá-lo, porque você é melhor que ele." Jack tentou se aproximar dela. A espada não o empurrou de volta e Arabella não reclamou. Seu braço começara a tremer e seu olhar estava fixo na espada que ela apertava contra o pescoço de Louis. Louis, pé esquerdo, estava aterrorizado naquele momento, mas não dava para saber se era por causa da magia de Arabella ou das duas. "O nome dela era Laura", sussurrou Arabella. "Ela era linda e muito bondosa. Você se lembra?" A voz de Arabella estremeceu novamente. "Naquela noite, na taverna, você tentou abraçá-la, mas ela não aceitou. Então você a agarrou pelo cabelo, xingou-a, e quando meu pai tentou defendê-la, seus bandidos o sábios seguraram. Quebraram os ossos dele e me deixou lá observando você arrastá-la para fora. Nem meu pai nem eu jamais a vimos outra vez, e nem mesmo pude me despedir." "Bel", murmurou Jack. Ele não estava tentando chamar sua atenção. Ele só queria lembrá-la de que seus amigos estavam com ela. "Depois que ela se foi, tive que fazer o trabalho da mamãe no Noiva Noel, com marinheiros bêbados me xingando o tempo todo, dia e noite. Meu pai já bebia demais antes dela morrer, e depois não sobrou nada dele.
Quando a taverna fechava à noite, eu tinha que limpar a sujeira que os bêbados idiotas faziam e também limpar a sujeira que meu pai fazia. Ele foi um bom pai, houve um tempo em que ele foi. As lágrimas se acumulavam novamente nos olhos de Arabella. Foi como se você o tivesse matado também quando levou minha mãe, continuou ela. Durante todo esse tempo eu fiquei sozinha. Durante todo esse tempo eu sabia quem tinha me roubado a família. Mas eu olho para você agora e matá-lo não vai trazer a minha mãe de volta, disse Arabella, deixando os ombros cair como se estivesse derrotada. Bel, disse Jack, afaste a espada. Não somos como ele, não somos assassinos, nós não somos piratas. Arabella cambaleou para trás apenas 2 passos. Sua mão segurava a espada com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. A grande luta que travava no coração apareceu em seu rosto. Lentamente, tão lentamente que Jack ainda demorou um instante para perceber que ela estava se movendo. Arabella deixou o braço pender. Então ela deixou escapar um suspiro profundo de desapontamento. Era o fim. Louis ergueu-se, ficando sentado. Eu disse que você não conseguiria, começou ele. Mas suas palavras de escárnio foram cortadas por Fitzwilliam, que desferiu um chute certeiro no queixo do pirata. As faces de Arabella brilhavam com as lágrimas, mas ela não se permitiu chorar. Seus olhos estavam febris e um tanto desvairados. Se ela fosse do tipo de garota que rompia em soluços e Jack fosse o tipo de rapaz que conforta uma garota chorosa, bem, pensou Jack, eles poderiam ter feito algo assim. Mas ela manteve o olhar fixo em Louis enquanto os outros o amarravam firmemente com cordas. Ele irá para a cadeia, disse Fitzwilliam, tranquilizador. Sem dúvida será enforcado, como manda a lei. O sabre será destruído e enviado para a enseada dos piratas. E ninguém mais sofrerá por causa da crueldade de Louis. Nunca mais, Arabella, e tudo por sua causa. Até que o enforquem, disse Arabella a Louis. Eu vou odiá-lo todos os dias. Depois do enforcamento, talvez eu consiga ficar em paz, concluiu Arabella, começando a rir de forma estranha e quebrada. Meu único desejo é que minha mãe possa encontrá-lo onde quer que ele esteja, neste mundo, no outro ou em qualquer lugar entre eles, e que a justiça possa ser feita, e pela mão dela. A espada de Cortês começou a brilhar novamente e todos no moinho entenderam o que estava acontecendo. O ar ondulou como antes. Louis contorceu-se, uivou e desapareceu. Jean disse algo em francês que Jack desconfiou não devia ser poesia. Tumen olhou ao redor espantado. Fitzwilliam bateu o pé no local onde Louis estivera sentado, mas o seu sapato atingiu apenas o chão. Jack percebeu que estava terminado. Louis, pé esquerdo, tinha desaparecido para sempre. Pasta 8. Capítulo 8. Durante um longo momento, a tripulação do Kraka ficou olhando para Arabella com um misto de fascinação e horror. Impossível, sussurrou Arabella, olhando para a espada que ainda brilhava em suas mãos. Espantoso, não é? Como tantas coisas impossíveis são, apesar de tudo, verdadeiras. Disse Jack, cruzando os braços e examinando o local vazio onde Louis, pé esquerdo, estivera. A espada de Cortês é responsável por isso, disse Fitzwilliam, o que fez Jack se perguntar por que Fitz sempre precisava dizer o óbvio. Você desejou que a justiça fosse feita pelas mãos de sua mãe e ele desapareceu. Tumen continuava olhando desconfiado para as paredes do moinho. A mãe dela morreu, disse ele. Então para onde foi o pirata? Para a vida após a morte, respondeu Jim, embora fosse óbvio. Ele levou as cordas consigo, então continua amarrado onde quer que esteja. Espero que permaneça amarrado para sempre, Arabella. Eu o matei. Arabella jogou a espada de Cortês no chão do moinho, onde produzia um clangor surdo, e então a moça levou as mãos à boca trêmula. Fitzwilliam deu um passo à frente e tentou tocá-lo no ombro, mas ela se afastou. Eu o matei como se tivesse lhe cortado a garganta. Ah, não matou não, protestou Jack. Então ele percebeu que não tinha certeza disso. Não conta se você não tinha intenção de matá-lo. Essa é uma regra em algum lugar, um tipo de lei escrita num livro qualquer. Sério, tenho certeza do que estou falando. Nunca ouvi falar nisso, disse Tumen cético. Agitado, Jack repudiou essa objeção com um aceno. Além do mais, Louis ainda pode estar vivo. Vivo, disse Arabella, só se você considerar que se pode estar vivo após a morte. Mas para mim parece um jeito bem morto de estar vivo.
Arabella agora tremia violentamente, como se estivesse congelando e não suando no calor daquela tarde quente no Caribe. Ele poderia estar vivo, Jim deu de ombros. Coisas estranhas têm acontecido, certo? Acho que não, disse Tumen. Mas é possível, Jim estava sorrindo. Nós sabemos essas coisas nas colonas crioulas. Os vivos e os mortos não ficam tão separados como você pensa. Vocês nunca ouviram falar dos zumbis? Arabella ficou pálida. Se você puder se abster de falar de zumbis, disse Fitzwilliam, creio que será melhor. Realmente não está ajudando, concordou Jack. Mas eu falei sério. Existe uma grande possibilidade de que Louis Pé Esquerdo ainda esteja vivo. Como você sabe? Perguntou Tumen. Porque pense no que Arabella disse por último, pouco antes de Louis desaparecer. Ela disse que a justiça possa ser feita. O que isso parece para vocês, hein? Justiça? Você quer dizer a lei? Arabella pareceu um pouco mais animada. A espada pode tê-lo enviado para a cadeia em algum lugar. Jack sentiu-se encorajado. Na verdade, ele não tinha a menor ideia para onde Louis tinha ido, mas também não dava a mínima. O principal é que Louis tinha desaparecido, e a segunda coisa principal era fazer sua imediata recobrar a serenidade. Exatamente, isso mesmo, cadeia, continuou Jack. Provavelmente, Louis Pé Esquerdo caiu na frente do magistrado mais próximo do jeito que você queria, e em boas condições. Ela também disse que queria que a justiça fosse feita pelas mãos da mãe dela, lembrou Tumen. Arabella murchou novamente e Jack olhou bravo para Tumen. Escute aqui, você já ouviu falar em sentido figurado? Disse Jack. O Fitz aqui pode lhe ensinar com certeza, já que ele está sempre corrigindo o jeito das pessoas falar e tudo. A justiça foi feita pelas mãos da mãe dela, simbolicamente. Isso mesmo, deve ser. Arabella inspirou profundamente, tentando se convencer de que aquela era a verdade. Deem-me um momento. Todos mantiveram um silêncio respeitoso por Arabella e não pela memória do desprezível Louis Pé Esquerdo. Ela se virou para o canto, abraçando-se, e Jack pensou que o melhor era deixá-la em paz por alguns minutos. Então, Jim, ao conseguir parar para pensar em seus próprios problemas, disparou. Constance, onde ela está? A maldita gata, Jack, que quase tinha esquecido daquele projeto mal acabado de capacho. Ela estava comigo na igreja onde encontramos Louis Pé Esquerdo pela primeira vez. Mas não, estremeceu Jim. Ele odiava Constance. Por favor, diga-me que ele não a machucou. Você está tentando encontrar um jeito de me contar. Sua estranha irmã gata besta coisa está gozando de plena saúde, disse Jack. Pelo que eu sei, pelo menos estava, da última vez em que a vi. Jim arregalou os olhos para Jack. Da última vez que você a viu, gritou ele em pânico. Calma, calma, disse Jack. Ela fugiu pouco antes da luta começar. Pelo que sei, ela está em algum lugar entre aqui e lá. Onde quer que isso seja. Jack, ralhou Jim agitado. Eles estavam juntos na igreja, agora estamos no moinho, disse Fitzwilliam, colocando a mão no ombro de Jim. Temos onde procurar, então. Fitzwilliam falava calmamente, como se tivesse certeza de que encontrariam Constance com facilidade, mas também como se não ligasse se nunca mais visse a gata. Vamos caminhar até a igreja. Eu acredito que novos ares nos farão bem. Está certo, disse Arabella, claramente recompondo-se. Vamos lá. Foi então que um dos piratas que jazia no chão se endireitou e olhou ao redor confuso. Capitão, berrou ele, onde está nosso capitão Louis? O que vocês malditos fizeram com ele? Jack pensou em como responder a essa pergunta. Então pegou a espada de cortês no chão e bateu com o cabo na cabeça do pirata, que caiu novamente inconsciente. Pronto, assunto resolvido, disse Jack. Despreocupadamente, esperando que ninguém notasse, Jack deslizou a espada para dentro da bainha, unindo as duas pela primeira vez em muito tempo. Ele esperava que o moinho começasse a ondular, ou então uma chuva de faíscas e luz, ou alguma outra coisa fascinante e encantadora. Mas a espada simplesmente acomodou-se na bainha, como qualquer outra espada em qualquer outra bainha. Obviamente, o pergaminho era a chave do quebra-cabeça. Jack precisaria dele antes de conseguir fazer algo realmente impressionante. Mas ele ainda não sabia exatamente o que era esse pergaminho. A tripulação subiu a colina debaixo do sol quente da tarde. Ninguém falou.
Todos estavam conscientes, porém, de que tinham se livrado de apenas 3 dos muitos piratas a bordo do Sabre. Louis Pé Esquerdo podia estar na cadeia, ter virado zumbi ou ido para qualquer lugar que a espada de Cortês tivesse achado conveniente, mas ainda havia toda uma tripulação de piratas que poderia causar muitos problemas. Felizmente, Jack e sua equipe conseguiu chegar à igreja sem ver nenhum sinal deles. Quando eles passaram pelas portas da frente, Fitzwilliam quebrou o silêncio. O que piratas faziam numa igreja? Eu aposto que não estavam rezando. Ah, eles estavam apenas roubando túmulos, respondeu Jack irônico, exumando ossos antigos, esse tipo de coisas, afazeres típicos dos piratas. Que nojo, Tumen fez uma careta. Horrível, disse Arabella estremecendo. Constance, Jim sorriu. Ele correu pela porta dos fundos da igreja. Lá, sobre o caixão que os piratas tinham desenterrado, jazia Constance dormindo ao sol que aquecia a tampa do caixão. Minha linda irmã, Jim apertou a gata contra o peito. Constance piscou sonolenta, com uma expressão que indicava preferir que a deixassem em paz, tirando sua soneca. Você está bem, graças a Deus. Linda? Perguntou Jack. Dormindo num caixão, Arabella cruzou os braços, parecendo revoltada. Francamente, Constance, que horror! Constance lambeu os bigodes esfarrapados, despreocupada. Arabella balançou a cabeça exasperada. Louis Pé Esquerdo estava muito interessado neste caixão, disse Jack, especificamente no homem dentro do caixão, conhecido como François, que descanse em paz. Depois de hoje, quero dizer. A tripulação espiou dentro do caixão que os homens de Louis já tinham aberto parcialmente. Eca, disse Jim. O que ele queria com o corpo de François? Perguntou Fitzwilliam. Bem, mais especificamente ele queria um pergaminho que François tinha consigo quando partiu para onde quer que partem as pessoas mortas, respondeu Jack. Esse pergaminho que você já tinha mencionado, o que há de tão importante sobre ele? Quis saber Arabella enquanto espiava desconfiada para dentro do caixão e estremecia a visão do corpo em decomposição. A brisa da tarde fazia seu cabelo desalinhado tremular. Jack juntou as mãos atrás do corpo e sorriu enquanto balançava o corpo para frente e para trás. Parece ter alguma relação com a espada de Cortês, um mapa de tesouro revelando sua localização, mas Louis já tinha encontrado a espada na sala do trono de Sam Olho de Pedra. Nota de rodapé 4. Veja no volume 1 Uma Tempestade se Aproxima. Fim da leitura da nota de rodapé 4. Fitzwilliam apontou para a espada e a bainha na cintura de Jack. Você já tinha bainha, portanto o pergaminho não tem utilidade para nós. Essa espada ao seu lado, Jack, já está imbuída de poder divino. Não, não está, ainda não, disse Jack convicto. A tripulação do Kraka pareceu confusa. Parece que este pergaminho, continuou Jack, possui a habilidade de liberar o verdadeiro e total poder da espada de Cortês. Ah, não, Arabella sacudiu a cabeça, como se pela primeira vez tivesse refletido sobre aquele assunto. Jack, o poder da espada já é muito grande, ela já é perigosa. É verdade. Então, como o pergaminho poderia torná-lo pior? Sorrindo esperançoso, Jack gesticulou na direção do caixão. Concordo com Arabella, disse Tumen, dando um passo para trás a fim de se distanciar de Jack. A espada já fez mal a muita gente, ela não deve machucar mais ninguém. Não olhem para mim, Jan apertou Constance mais forte contra o peito. Para mim, tanto faz a espada, com ou sem pergaminho, mas mexer com o cadáver aí dentro, eu não. Para a surpresa de Jack, Fitzwilliam deu um passo à frente. Jack tem razão, devemos obter o pergaminho, disse ele. Todos o encararam surpresos. Jack foi o primeiro a conseguir falar. Embora eu esteja, é claro, surpreso e encantado por você afinal demonstrar bom senso, Fitz, o que fez você ficar do meu lado? Vamos refletir sobre a questão, disse Fitzwilliam, falando com os outros, mas ignorando Jack. Se Louis Pé Esquerdo sabia que o pergaminho estava aqui, é provável que outros também o saibam. Qualquer um que um dia encontre esse pergaminho virá atrás da espada e atrás de quem a possuir. Em outras palavras, virão atrás de nós. Mas se este túmulo for escavado novamente no futuro e aqueles que o fizerem não encontrarem o pergaminho porque nós o pegamos, irão pensar que essa história é apenas uma lenda. Não virão atrás da espada, não virão atrás de nós e ficaremos em segurança. No mínimo, o pergaminho precisa ser recuperado e bem escondido. Arabella ainda não se convencera. Ela retorcia as mãos, nervosa e desconcertada.
Nós poderíamos voltar ao crack e jogar a espada em alto mar. Na verdade, é o que deveríamos fazer. Deixar que ela descanse no fundo do mar, onde é o seu lugar. Mas é claro, onde é o seu lugar? Com Davy Jones, as ninfas e as sereias e quem sabe mais o quê, disse Jack. Nós já sabemos que o mar não é um lugar mais seguro que a terra. A tripulação concordou com o movimento de cabeça. Jack decidiu que aquela era uma boa hora para expor o seu ponto de vista. Além do mais, depois de tudo que nós passamos, Belle, você não está nem um pouco curiosa? Ela ergueu uma sobrancelha estudando. Todas aquelas histórias de marinheiros que você ouviu, todas as lendas que teve de engolir enquanto os piratas se encharcavam de cerveja no Noiva Fiel. Você não quer saber se elas eram verdadeiras? Não quer ver por si mesma? E pensem por um momento, todos vocês, no tipo de liberdade que tal poder nos daria. Arabella hesitou e depois ela e Jack compartilharam um sorriso delicioso de alegria. Bem, então acho que este é um dia tão bom como qualquer outro para me tornar uma lada de túmulos, disse ela. Depois de um instante, Jim e Tumen também balançaram positivamente a cabeça. Foi preciso que Fitzwilliam e Jack unissem suas forças para terminar de abrir a tampa do caixão. As dobradiças de ferro tinham caído de tão enferrujadas, mas a maior parte da madeira continuava maciça e pesada. Finalmente, Fitzwilliam empurrou com o ombro e a tampa terminou de abrir. O esqueleto de François estava vestido magnificamente. Seu crânio empoeirado sorria para a tripulação. Tumen estremeceu e Fitzwilliam retraiu-se por causa do cheiro de mofo. Nem mesmo Jack gostou de olhar para aquela coisa. Mas lá, no bolso do elegante casaco do esqueleto, Jack encontrou o pergaminho que procuravam. Pasta 9. Capítulo 9. O que nós temos aqui? Sussurrou Jack, dobrando-se sobre os restos de François. Cuidadosamente, ele removeu o pergaminho do casaco do esqueleto. A folha tremulou livre e Arabella rapidamente se pôs a empurrar a tampa do caixão para fechá-lo novamente. O pergaminho, sussurrou Jim. Ele libera o poder divino da espada. E o que dizem? Sorriu Jack. Agora você tem o pergaminho. Você já tem os poderes de um deus? Perguntou Tumen. Acho que não, respondeu Jack depois de refletir por um instante. Ele pôs a mão na espada. Nenhum formigamento, nenhum zumbido, nada especial. Ele olhou para o céu claro e fez um gesto com a mão, como se tentasse agitar as nuvens, mas nenhuma chuva começou a cair. Não, definitivamente nada de divino. Talvez não seja o bastante simplesmente estar de posse do pergaminho, considerou Fitzwilliam. Talvez haja algum tipo de feitiço ou encantamento escrito nele. É claro que há um encantamento escrito nele. Eu só estava esperando para ver quanto tempo vocês demorariam para perceber, disse Jack. Jack estendeu o pergaminho sobre a tampa do caixão de François. Como previsto, havia algo escrito nele numa tinta tão velha que tinha desbotado e virado alguns garranchos em sépia. Não consigo entender isto, murmurou Jack, apertando os olhos. Arabella parecia perturbada. Acho que devemos enterrar François. Reenterrar, quero dizer. Espere, disse Jack, estendendo o braço para deter Arabella. Sorrindo, ele acrescentou. Será bem mais fácil descê-lo ao túmulo e cobri-lo de terra quando tivermos poder divino. Fitzwilliam aproximou-se de Jack para examinar ele mesmo o pergaminho. Acredito que não está em inglês, disse. Espanhol, pelo que consigo ver, disse Jack. Mas não poderia ser espanhol, porque assim seria fácil demais, não acham? Também não é francês ou crioulo, acrescentou Jim. Tumen, isso se parece com a língua da sua tribo. Nunca vi nada assim, disse ele, balançando a cabeça. Arabella também deu de ombros. Jack observou o rosto de Fitzwilliam. Você está escondendo algo, Fitz. Diga logo. Ah, sim, bem. Fitzwilliam primeiro olhou para uma direção, depois para outra, como se procurasse um resgate que não viria. Suas faces estavam ficando vermelhas. Acho que o pergaminho está escrito em latim. Latim, Fitz é perfeito, alegrou-se Arabella. Você aprendeu latim com os seus tutores. Lembro-me de quando nos contou sobre todas as línguas que você fala. Nota de rodapé 5. Fitz realmente contou aos seus companheiros que falava latim no volume 1, Uma Tempestade se Aproxima. Fim da leitura da nota de rodapé número 5. O rosto de Jack se iluminou.
Graças a tudo que é abençoado e maldito que vocês aristocratas aprendem essas malditas línguas mortas, disse ele. Mexendo no colarinho, Fitzwilliam disse: receio ter que admitir que nem sempre foi o aluno mais atento do meu professor de latim. Constance ergueu a cabeça, como se intrigada. Jean passou a mão por seus pelos e perguntou: o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Fitz não fala uma palavra de latim. Jack não podia acreditar naquilo. A única coisa útil que você poderia ter absorvido da sua dispendiosa e ilustre educação, e você não a aprendeu. Brilhante! Fitzwilliam se endireitou, recompondo sua dignidade. Garanto a você que jamais poderia saber que precisaria aprender latim para decifrar um documento mágico que dará poderes divinos ao portador da espada de Cortês. Ah, mas você não tem nenhuma imaginação, disse Jack com desprezo. Mas então, parecendo confusa, Arabella perguntou a Fitz: por que você disse que falava latim se não fala? Foi Jack quem lhe respondeu: alguns rapazes adoram se mostrar para as garotas, e geralmente são os rapazes que menos têm o que mostrar. O rosto de Fitzwilliam ficou vermelho de raiva, e Jack imaginou se veria Fitz estourar outra vez. Os acessos de raiva do aristocrata sempre eram divertidos para se praticar um pouco de luta. Arabella se pôs entre eles, ansiosa por acalmar a situação. Fitz, com certeza alguma coisa você aprendeu. Algumas palavras, pronúncia, nada mais. Para a surpresa de Jack, Arabella pareceu satisfeita. Bem, disse ela, isso é tudo que precisamos. Desde que você leia o pergaminho em voz alta com a pronúncia correta, o encantamento deve funcionar. Nós não precisamos entender o que quer dizer. Espere, interrompeu Tumen. Nós vamos invocar um grande poder mágico sem saber exatamente o que estamos fazendo. Vocês não acham que isso pode ser uma maluquice? Nós chegamos até aqui sem saber o que estamos fazendo, lembrou-se Jack. Por que deixaríamos isso nos impedir agora? Mas Tumen até que tem razão, disse Fitzwilliam. Jack pegou o pergaminho que estava sobre a tampa do caixão. Se vocês todos são um bando de gatinhos assustados, e fique à vontade para se sentir ofendida, Constance, por que me ajudaram a pegar o pergaminho? Vocês, todos vocês, perderam a coragem. Chegamos até aqui. Vamos terminar. Vamos usar a espada de Cortês. Lentamente, Arabella aqueceu. Tumen suspirou, mas não disse nada. Jean também concordou com um aceno. Fitzwilliam foi o último a concordar, mas finalmente pigarreou e disse: estou pronto. Eu tenho a espada e ela está na bainha, disse Jack, verificando sua cintura para ver se nada de mágico tinha acontecido a um dos dois itens, mas eles estavam onde deveriam estar e pareciam mais normais do que nunca. É melhor eu segurar o pergaminho também. Você lê, Fitz, e eu repito o que você disser, entendeu? Sim, senhor, capitão, disse Fitzwilliam, batendo continência dramaticamente e se debruçando sobre o ombro de Jack. O vento remexia os cabelos de todos. A cidade vazia de Puerto San Judas nunca esteve tão silenciosa como naquele momento. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Os tripulantes se aproximaram de Jack e Fitzwilliam quando este começou a ler em voz alta. Poena letum pugna. Jack repetiu a plenos pulmões. Poena letum pugna. Ele disse pum, sussurrou Jean para Tumen. Jack fingiu que não tinha ouvido. Em vinco, disse Fitzwilliam. Em vinco, repetiu Jack. Inhumanos. Inhumanos, terminou Jack com um grito para garantir que o poder divino soubesse que devia vir até ele, não a Fitz. Silêncio. Ninguém se moveu. Jack esperou pelo zumbido, formigamento, brilho ou qualquer coisa que deveria acompanhar o poder divino. Nada aconteceu. É só isso? Perguntou Jack, virando o pergaminho para o caso de ter algo mais escrito no verso. Mas o outro lado estava em branco. Arabella coçou a cabeça. A mudança não deve ser óbvia. Experimente fazer algo de mágico. Jack fez a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ele apontou para Constance e disse: transforme esta gata na irmã de Jean. Constance miou uma vez e começou a lamber a pata. Jean deixou cair os ombros, desapontado. Por que não funcionou? Talvez porque ela nunca tenha sido uma garota, meu rapaz, disse Jack, dando tapinhas na cabeça de Jean.
Alguma ideia do que isso quer dizer em inglês? Perguntou Jack para Fitzwilliam. O jovem nobre balançou a cabeça negativamente. Nenhuma? Fitzwilliam deu de ombros. Nem um pouquinho? Uma palavra ou duas? Não, gritou Fitzwilliam. Tudo bem, não precisa se aborrecer por causa disso. Jack apoiou o queixo na mão e refletiu sobre a espada. Com certeza era necessário fazer outro teste, mas qual? Ahá, disse ele, e então ergueu a espada no ar e ordenou. Traga todos os cidadãos de Puerto São Judas de volta para casa. Silêncio novamente. Ninguém apareceu na igreja, ninguém andando pelas ruas. Talvez não houvesse ninguém na igreja na hora do desaparecimento, disse Fitzwilliam. Tumen balançou a cabeça. O incenso ainda está queimando. Eles estavam aqui, mas não voltaram. Não funcionou, disse Arabella desapontada. Não funcionou? Jack olhou para a espada ao lado. O que você quer dizer com não funcionou? Não se acha uma espada mágica e uma bainha mágica e um encantamento secreto para a coisa toda simplesmente não funcionar. E além do mais, continuou Jack, funcionou antes. Por que agora que está na bainha não funciona? A culpa é sua, Fitz, disse Jack com desprezo. Sua pronúncia estava toda errada. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Não consigo acreditar, disse Arabella. Não faz sentido. Malditas histórias de piratas. Jack quase atirou a espada para longe para nunca mais pensar nela. Ele jogou as mãos para o ar revoltado e disse, certo, estou voltando para a cidade para ver se alguém deixou o jantar servido. Vamos? Ele se virou e foi aí que viu um fantasma. Este usava uma armadura de conquistador espanhol feita de ferro e prata e brilhava produzindo calor. Fumaça e um odor revoltante de enxofre emanavam das orelhas, narinas e boca do fantasma barbado. O fantasma deu um passo na direção deles, a sua armadura diabólica rangendo. Seus olhos eram vermelhos e a barba ondulava como fumaça. A tripulação do Kraka se amontoou num abraço aterrorizado. O fantasma ergueu a mão e gemeu, produzindo um som sepulcral. Arabella agarrou o braço de Fitzwilliam. Jack, você não percebe o que aconteceu? As histórias dos piratas deixaram um detalhezinho de fora, disse ela. O encantamento trouxe de volta o dono da espada. Esse é o espírito de Hernán Cortés trazido de entre os mortos. Cortés deu mais um passo na direção deles, os brilhantes olhos vermelhos fixos na espada. Ninguém disse palavra. Todos estavam com medo demais para falar, morrendo de medo, na verdade. Ou melhor, quase todos. Jack deu um passo animado para a frente e estendeu a mão para o conquistador. Ora, boa tarde, marujo, disse ele. Eu sou o capitão Jack Sparrow e tenho muito prazer em conhecê-lo. Pasta 10. Continua. Não perca o próximo volume das eletrizantes aventuras de Jack Sparrow e da tripulação do magnífico Kraka. No quarto volume da série, Jack Sparrow tem a espada de Cortés nas mãos. Ele e a tripulação do Kraka terão de enfrentar o próprio Hernán Cortés em carne e osso, ou melhor, em ectoplasma e fedor. Você não chegou até aqui para deixar escapar esta aventura, certo? A seguir, você encontra o primeiro capítulo desta incrível aventura. A Espada de Cortés. Os marujos de Jack Sparrow, a destemida tripulação do poderoso Kraka, ficaram pela primeira vez amedrontados. Eles procuravam havia tanto tempo pela espada de Cortés, uma arma com poder sobrenatural que tinham perdido a noção do tempo. Haviam-se passado dias, semanas ou meses desde que tinham se lançado em sua busca, durante a qual encontraram monstros marinhos, piratas amaldiçoados e sereias astutas e perigosas. Nenhum deles se lembrava com exatidão, mas todos sentiam que aquela estava sendo uma jornada longa e cansativa. Eles chegaram à Ilha Fortuna naquela mesma manhã. Antes haviam descoberto que o notório pirata Louis Pé Esquerdo estava de posse da espada. Ele usara seu poder para fazer todo o povo honesto da Ilha Fortuna desaparecer. Em apenas algumas horas, a tripulação do Kraka tinha derrotado o perigoso pirata e finalmente obtido com essa vitória o prêmio que tanto procuraram. A espada estava com eles, reunida à sua bainha. Conforme a lenda, eles sabiam que quando as duas partes encantadas da arma fossem unidas e um feitiço antigo lido, a espada ficaria imbuída de poder divino. Jack Sparrow tinha feito tudo isso, mas quando ele agitou a espada e proferiu os primeiros encantamentos que lhe vieram à mente, nada aconteceu.
Ele não foi capaz de fazer nada desaparecer ou se transformar, coisas que imaginava uma espada mágica deveria ser capaz de fazer com facilidade. Na verdade, a espada parecia menos poderosa naquele momento do que antes. Algo estava errado, muito errado. Jack sentia-se frustrado. Ele estava a ponto de atirar a espada longe, mas os olhares horrorizados de sua tripulação fizeram-no reconsiderar. Um segundo depois, Jack percebeu que eles olhavam para algo atrás dele. Jack então se virou e viu bem. Ele não tinha muita certeza do que era aquilo. A imediata de Jack, Arabella, rapidamente o informou. Jack, disse ela, você não percebe o que aconteceu? Faltou um detalhezinho nas histórias que os piratas contavam. O feitiço que você leu trouxe de volta ao dono da espada. Esse é o espírito de Hernán Cortés que se levantou de entre os mortos. Jack observou o fantasma. Será que Arabella estava certa de que ele se levantara de entre os mortos? Para Jack, o fulano ainda parecia Mortinho da Silva. Aquele homem amarelo pálido vestia uma velha armadura espanhola e exalava um cheiro de podridão que empesteava os arredores. Jack abanou a mão na frente do rosto e tossiu para repelir o cheiro, mas não conseguiu. Cortés era um conquistador fedido. Seus brilhantes olhos vermelhos encararam Jack. Então Jack Sparrow fez o que qualquer bom capitão aventureiro faria. Deu um passo na direção de Cortés e se apresentou. Ora, ora, olá Marujo, disse Jack estendendo a mão. Capitão Jack Sparrow, é um prazer conhecê-lo. A não ser pelo peito que subia e descia acentuadamente, o que Jack achou bem estranho para um sujeito morto ou morto-vivo, Cortés não se mexeu. Seu hálito fedia como um barril cheio de peixes podres. Jack sorriu constrangido, tossiu e deixou cair o braço. Então, Marujo, suspeito que você se materializou aqui vindo de onde quer que vocês mortos venham para pegar a sua espada de volta, hein? Cortés inclinou-se um pouco para a frente, tentando se curvar, e isso pareceu ser muito difícil para ele. Sua armadura rangeu e seus ossos pareceram estalar. A espada, disse Cortés com forte sotaque, agora é sua. Você leu o encantamento. Você invocou o seu poder. A tripulação do Kraka estava impressionada e chocada com o fato de que Jack conseguisse conversar tão à vontade com aquele sujeito morto. Então, disse Jack, por que você está aqui? Um gênio saído da garrafa ou algo assim? Só veio para dar um alô? Gosta de ficar perto da sua espada sempre que ela está imbuída de poder divino? Ah, espere, deixe-eu me corrigir. Sempre que ela está supostamente imbuída de poder divino. Jack bateu na lâmina com o seu dedo indicador. Este seu pedaço de metal parece não ser capaz de muita coisa no momento. Estou aqui, garoto, disse Cortés com a sua voz sepulcral, evidentemente tentando pôr Jack em seu devido lugar, para ensiná-lo a usar esta arma. Os olhos de Jack brilharam e ele virou-se para seus tripulantes, sorrindo de orelha a orelha. Já eles estavam muito menos à vontade com a situação do que seu capitão. Jack pigarreou e bateu palmas. Então, quando começam as minhas aulas? Cortés deu um passo à frente, a sua armadura rangendo e estalando. Agora, respondeu ele. Houve uma longa pausa. Cortés não disse mais nada. Jack ergueu as sobrancelhas. Que tal me ensinar um pouco mais que isso, colega? Pediu Jack. Escondendo a boca com a mão, ele sussurrou para Arabella. Agora sabemos por que ele foi um conquistador e não um professor durante a vida. Aponte a espada para as docas do porto, disse-lhe Cortés. Do cemitério, na colina onde estavam, Jack tinha uma visão clara das docas lá embaixo. Ele ergueu a espada e apontou para a doca mais distante de onde eles tinham atracado o Kraka. Uma corrente de energia inacreditavelmente poderosa fluiu pelo corpo de Jack e saiu pela espada. Instantaneamente, a doca vazia foi arrancada da água. Opa! Foi tudo o que Jack conseguiu dizer. Ele examinou a lâmina de perto. Ela soltava fumaça e cheirava a enxofre. Jack podia sentir no rosto o calor que ela emitia. Cortés sorriu. Jack virou-se rapidamente e apontou a espada para Constance, a gata sarnenta e repulsiva que Jan, tripulante do Kraka, afirmava ser sua irmã sob uma maldição. Desapareça! Gritou Jack. Constance guinchou Jim horrorizado, mas nada aconteceu. Constance apenas se voltou para Jack, espreguiçou-se e bocejou. Depois se sentou e se enrolou na cauda. Eu sabia que não ia funcionar, ou então não teria tentado, disse Jack calmamente para Jim. Ele esperou ter convencido o seu marujo.
Mas Jim não acreditou. Ele fez uma carranca para Jack, correu para Constance e pegou aquela gata horrível nos braços. Então Cortês se aproximou de Jack por trás e colocou as mãos viscosas e putrefadas sobre as do rapaz, segurando a espada junto com ele. Você acha que podemos usar esta espada para limpá-lo um pouco, colega? Talvez só para nos livrarmos deste fedor horrível? Perguntou Jack. Cortês pareceu não se incomodar com os gracejos de Jack. Ele estendeu os braços do rapaz, apontando a espada para o mar. Outro surto de energia fluiu através de Jack. Uma nuvem de vapor começou a se erguer do mar. Logo ficou mais espessa. Em segundos, a água em toda a volta da Ilha Fortuna fervia violentamente. Cortês se afastou de Jack com um sorriso convencido e a água do mar se acalmou. Então Cortês se aproximou novamente de Jack, mais uma vez segurando a espada junto com ele. O sabre. Em toda a sua agitação, Jack tinha se esquecido de que, apesar de terem se livrado de Louis Pé Esquerdo, o navio dele com a tripulação continuava ancorado próximo à ilha. Cortês posicionou os braços de Jack e a espada de modo que apontasse diretamente para o sabre. O enorme navio pirata, com sua bandeira característica de crânio e ossos vermelhos, balançava sobre o mar. Então, num piscar de olhos, o navio desapareceu. Acho que essa ameaça já era, disse Jack tranquilamente. Sua tripulação permanecia apavorada. Nem navio, nem tripulação vão voltar a incomodar você, disse Cortês. Jack se remexeu, incomodado por Cortês ter feito o navio inteiro e sua tripulação desaparecer. E durante todo o tempo, Jack estivera segurando a espada mística. Cortês novamente afastou-se de Jack. Jack limpou das mãos a sujeira viscosa de Cortês e encarou a espada assombrado. Olhou para Cortês, que continuava sorrindo, e voltou a atenção para a espada, cujo brilho diminuía como o ferro em brasa esfriando. Finalmente, Jack virou-se para seus tripulantes. Suas expressões iam de constrangidos a aterrorizados. Será que ninguém compartilhava seu entusiasmo? Jack revirou os olhos e foi pisando duro até perto de sua fiel tripulação que o esperava ao pé da colina. Tumen, o marinheiro maia, parecia especialmente perturbado. Tumen, disse Jack sorrindo, e deu um tapa nas costas do jovem marujo. Tente parecer vivo, colega. O que há de errado com você? Eu não estou me sentindo bem, respondeu Tumen. Ele realmente parece pálido, disse Arabella, sentindo a testa de Tumen com a mão, e febril também. Bem, não tema, caro Tumen, disse Jack. Assim que eu aprender direitinho a dominar esta espada, eu vou fazê-lo ficar bem. Jack, disse Tumen balançando a cabeça e fazendo um esforço para falar, eu não confio nessa espada. Bem, você não tinha nenhuma desconfiança antes de descobri-la. E isso foi antes de eu ver do que ela é capaz, disse Tumen. Esse tipo de poder é perigoso. E o pior é Cortês. Tumen olhou para a figura espectral e estremeceu. Ele arrasou Yucatán antes de derrotar os astecas do interior. Essa espada participou da matança. Mas nós tínhamos combinado pegar a espada e usar o seu poder para objetivos diferentes. Para nos libertar e libertar o Caribe de piratas, políticos corruptos e todos os tipos de malfeitor, disse Jack agitando a mão. Eu penso diferente agora, disse Tumen apoiando-se em uma árvore para não cair. Eu também, concordou Fitzwilliam P. Dalton III, o fugitivo aristocrático. Ver o terrível conquistador em carne e osso, ou melhor, sem carne e osso, estava realmente fazendo a tripulação pensar diferentemente. Cortês massacrou todo o império. Ele pode muito bem ter usado essa espada na matança. Famílias, Jack, mães, pais, crianças. Vamos refletir racionalmente sobre isso. Ah, vocês aristocratas e seu comportamento racional. Racionalmente isto, racionalmente aquilo, disse Jack abanando despreocupadamente a lâmina. Fitz, não há nada de remotamente irracional com esta espada, e eu estou convencido de que posso fazê-la trabalhar em nosso benefício. Ela pode ter feito muitas coisas más no passado, mas ela não tem de ser má. Os tripulantes ficaram em silêncio, evidentemente unidos contra Jack. Apesar de seu entusiasmo inicial, nenhum deles, agora que tinham visto do que a espada era capaz, queria liberar todo o poder dela. Jack bufou com escárnio. Ou vocês estão comigo nisto, ou estão contra mim, disse ele. A tripulação e até mesmo Constance continuou unida em sua oposição. Muito bem, então, disse Jack. Voltando as costas para sua tripulação, ele voltou para o lado de... Fim do livro. Piratas do Caribe, Jack Sparrow caça ao pirata.
lido por Fernando Puccini no dia 6 de novembro de 2013. Nome do livro: Piratas do Caribe, Jack Sparrow, Caça ao Pirata. Autor: Rob Kidd. Número de páginas: 120. Copyright 2007, editora Melhoramentos Limitada. Título original: The Pirate Chase. Tradução: Antônio Carlos Vilela. Editora Melhoramentos, Cidade São Paulo, ano 2011. Editado por Robson Rodrigues.